Coloca o texto bíblico, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou falar até 3. Você vai declarar comigo: 1, 2, 3. Quantos estão dispostos a esperá-lo? Levanta a sua mão. Aleluias. Ô Espírito Santo, nós não queremos mais um culto. Não, nós não queremos mais uma palestra. Não, nós queremos uma experiência. Nós queremos uma experiência que nos marque de dentro para fora. Por isso, Espírito Santo, nós estamos aqui posicionados até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Escute, eu gosto muito do cenário montado pelo apóstolo Paulo, com o propósito de apresentar a ceia do Senhor para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, é uma cidade culta, é uma cidade rica, é uma cidade avançada, porém é uma cidade corrompida. A expressão Corinto no original significa corrupto. E essa não era apenas uma expressão, era o quadro real da vida desta cidade. Em Corinto ficavam situados geograficamente algumas instituições, a saber, em Corinto nós tínhamos ali hospedado o grande templo de Eros, para quem não sabe, o deus do erotismo. Havia também um templo muito famoso, conhecido como Templo de Diana, que era conhecido, que era a deusa dos Efésios. Naquela cidade também havia registrado ali um grande campo ou centro esportivo. E esse centro esportivo era um centro que fazia com que pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste foram automaticamente atraídas para aquele ambiente. Esse centro esportivo também ficou conhecido como ponto de encontro dos filósofos e dos sábios daquela época. É por isso que Paulo, o apóstolo da graça, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele faz questão de registrar, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele faz um paralelo dizendo que a sabedoria do homem é loucura perante a sabedoria de Deus. Porque Paulo percebe que os coríntios estavam se sentindo abençoados pela sabedoria que tinham alcançado. E Paulo estava combatendo esta sabedoria, dizendo que esta sabedoria humana não poderia ser comparada com a sabedoria de Deus. Agora escute uma verdade. Em Corinto também ou se encontrava geograficamente os 2 maiores portos do mundo antigo. Isso significava que se alguém quisesse sair do Oriente e ir até o Ocidente, este alguém necessariamente tinha que passar pela cidade de Corinto, fazendo desta cidade
uma grande potência econômica. Em Corinto também, nós tínhamos um templo muito conhecido no mundo antigo, chamado Templo do Deus Dionísio. Dionísio, para quem não sabe, ele era conhecido como o Deus do vinho, conhecido também como o Deus da bebedice, conhecido também como o Deus da bebida. E eu quero abrir um parênteses aqui, para trazer clareza ao coração dos irmãos. Uma pergunta que sempre recebo é se beber é ou não é pecado. Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que você fizer uma pergunta para um sacerdote, pense comigo, pergunte para ele o que Deus pensa sobre determinado assunto. Porque aquilo que o pastor Eduardo pensa, por mais inteligente que seja, não é relevante se eu comparar com aquilo que Deus pensa. Então eu vou responder biblicamente: beber não é pecado. Eu vou repetir: beber não é pecado. Porém, quando eu bebo, eu posso pecar através do pecado da embriaguez e também do pecado do escândalo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo faz ou registra um texto que mexe comigo, porque ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo, existe uma forma de se embriagar, existe uma forma de ser tocado de dentro para fora, não através da bebida destilada ou não, mas através da presença do Espírito que habita em você. Ele está dizendo, você pode ter uma experiência tão poderosa quanto beber. Você pode permitir que o Espírito te toque de dentro para fora. Então ele está dizendo, não vos embriague com vinho que leva à dissolução, mas se encha do Espírito. Quando eu observo esse assunto, eu percebo que normalmente quando alguém está bebendo, esse alguém costuma se tornar juiz de si mesmo. Não entendi. Dificilmente alguém que está bebendo, ele aceita que a pessoa que não está bebendo seja juíza ou juiz da sua questão. É por isso que quando ele está bebendo e alguém diz para ele, você não deve beber mais, ele diz, eu vou beber porque eu estou bem. E na verdade, ele não pode ser dono da sua própria causa, julgando a si mesmo. Paulo está condenando essa atividade, porque muitas vezes eu e você podemos passar do limite. O pecado da bebedice é tão sério, mas tão sério, que Paulo, agora escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz assim: mas as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Só que quando Paulo chega no versículo 21, isso mexe comigo, porque Paulo faz questão de dizer assim: invejas, bebedices, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, aos quais praticam, não herdarão o reino dos céus. Só que Paulo aqui, ele é pontual. Na Bíblia não existe coincidência. Cada vírgula é pensada, cada ponto é pensado, cada palavra está no lugar que deveria estar. E Paulo faz questão de colocar bebedice na mesma categoria de homicídio, para ensinar para mim e para você uma lição. A bebida mata tanto quanto o homicídio. Olha o silêncio da morte. Eu e você precisamos carregar esta revelação, porque podemos estar pecando através de uma ação sem conhecer o que Deus pensa. Segundo ponto a ser avaliado: eu e você podemos pecar quando escandalizamos através da bebida. Talvez você não saiba, mas nem todo mundo que tem a tua idade tem a tua maturidade.
Nem todo mundo que tem a tua experiência é maduro como você. E quando eu estou bebendo publicamente, de acordo com a Bíblia, eu posso estar escandalizando os fracos da fé. É por isso que Lucas, o evangelista, no capítulo 17, no versículo 1, ele libera sobre mim, sobre você, uma verdadeira sentença, dizendo assim: é inevitável que não venha os escândalos, mas ai do meio de vocês, aquele que estabeleceu um escândalo. É melhor este pegar uma corda, amarrar no pescoço, colocar uma pedra e se lançar ao mar, do que desviar um dos meus pequeninos. Paulo, pela primeira vez, está falando sobre um assunto muito polêmico, mas ele está dizendo que quando alguém decide escandalizar ao ponto de tirar do caminho dos filhos de Deus, este alguém não tem mais propósito para viver, então ele deve morrer. Eu e você precisamos carregar esta revelação, nós precisamos carregar esse entendimento. Beber não é pecado, mas eu posso estar levando outros a pecar. Aos pais de plantão, eu quero levantar uma advertência: cuidado. João capítulo 5, no versículo 19 está escrito: porque o filho faz o que vê o pai fazer. Talvez você não compreenda, mas a tua estrutura pode não ser a estrutura do teu filho. E a tua estrutura, que é forte demais, pode estar gerando um mau exemplo. E esse mau exemplo pode se tornar uma porta de tragédia geracional. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Pastor, eu devo ou não devo beber? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você não entendeu? Eu vou explicar. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Em 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vocês que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, e que Ele mesmo decidiu habitar em você. O Espírito está em mim, o Espírito está em você. Você é maduro porque você carrega o próprio Deus dentro de você. Então compreenda que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Quantos estão entendendo? Faça assim para mim saber que você está aqui, e diga bem forte: glória a Deus. Diante desse cenário cultural, Paulo percebe a necessidade de orientar os coríntios a respeito da Santa Ceia ou da mesa do Senhor. Porque Paulo observa e ele chega à conclusão que os coríntios fizeram da mesa do Senhor um verdadeiro culto de glutonaria e de orgia. E é por isso que ele escreve em 1 Coríntios 11:23, dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. O que ele está dizendo é: não banalize a ceia. A ceia não é qualquer coisa. Não banalize a maior celebração da história da igreja. Quantas vezes eu e você estamos reduzindo a maior festa, a maior celebração da história do corpo de Cristo a um mero ato religioso. Paulo está dizendo: não faça isso. A ceia do Senhor é algo sagrado. A ceia do Senhor é algo que precisamos realizar com responsabilidade. É por isso que ele está dizendo: em memória de mim. O que ele está dizendo entre linhas é: sei, ou sentem-se à mesa, como se Jesus estivesse sendo crucificado agora, como se Jesus estivesse sendo levado ao madeiro nesse momento. Vocês devem ceiar, vocês devem se depositar na mesa com esta mentalidade. Eu e você precisamos compreender que a ceia não é um ato mero religioso, mas é a maior celebração da história da igreja. Quem está aqui, diga comigo:
comigo, glória a Deus. Até que Ele venha, precisamos tomar a ceia com 3 níveis de entendimento. O primeiro nível de entendimento que eu e você precisamos alcançar diante de Deus: a ceia precisa nos arremessar ao passado. Olhe para cá. A ceia do Senhor precisa nos arremessar ao passado. Falar de passado é falar sobre o sacrifício da cruz. Falar de passado é falar sobre o Calvário. Escute o que eu vou dizer e grave isso no seu coração. Se não fosse o Calvário, o inferno seria imbatível. Se não fosse o Calvário, você já teria sido peneirado pelo diabo. Se não fosse o Calvário, você não estaria aqui nesta noite celebrando o ato da ceia do Senhor. A cruz, ela é tão importante, mas tão importante, que é o lugar aonde a videira verdadeira de João capítulo 15 se tornou raiz de terra seca. A cruz, ela é tão importante, que é o lugar aonde o juiz se tornou julgado. A cruz, ela é tão importante, que é o lugar aonde o advogado se tornou réu. A cruz, ela é tão importante, que ela é o lugar da minha e da sua redenção. E é por isso que o profeta Isaías, anos antes, ele profetizou em Isaías 53, 4 e 5, ele disse: verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas dores e carregou sobre si as nossas iniquidades. O reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das minhas e das suas transgressões, esmagado pelas minhas e pelas suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quantos estão alegres? Diga glória a Deus. Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por você. E nós não podemos banalizar esse ato. A Bíblia diz que quando Jesus é preso, Jesus é chicoteado 39 vezes. De acordo com a lei dos romanos, o homem, ao ser preso, ele só poderia ser chicoteado 40 vezes. É por isso que Jesus é chicoteado 40 menos uma. Só que quando falamos disso, nós não somos arremessados ao passado para obtermos a real compreensão desta realidade. O chicote que foi utilizado para poder condenar Jesus, para poder punir Jesus no meu lugar e no seu lugar, ele tinha 12 pontas de osso de animal. E dificilmente uma pessoa saía vivo da sala de tortura naquele tempo. Quantas vezes você e eu sentamos à mesa para comer o pão, para poder beber o cálice, e não somos arremessados à dor que ele passou em prol do meu pecado, em prol do seu pecado. Cada chicote, quando tocou o seu corpo, arrancou parte da sua carne, que deveria arrancar parte da minha carne. Eu e você precisamos nos alegrar, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Diga comigo, glória a Deus. Anos antes, o Cordeiro sem defeito já foi profetizado. A Bíblia diz que 5 profetas profetizaram sobre a primeira vinda do Cordeiro. O profeta mais assertivo é o profeta Isaías. Isaías é considerado também o profeta pontual pelo nível de assertividade das suas profecias. Quando observamos o histórico de Isaías, logo compreendemos os detalhes da visão celestial que o mesmo recebera da parte do Senhor.
Mas quando olhamos também para Moisés, escrevendo o livro de Gênesis, percebemos que Moisés, ele traz alguns apontamentos proféticos. Quando Deus mata um cordeiro, com o propósito de cobrir Adão e Eva da sua nudez, este era um apontamento profético acerca da vinda do cordeiro. Quando também, na viagem de Abraão até o Moriá, ele demora 3 dias até chegar em Moriá, com o propósito de entregar Isaque, o seu único filho, que apontava profeticamente para o Messias, o Cordeiro sem defeito, que seria crucificado em meu lugar e em seu lugar. 3 dias foi o caminho até Moriá, e durante 3 dias nós percebemos que foi a experiência que fez com que Jesus saísse da morte para a vida, com o propósito de manifestar a glória de Deus. É por isso que João, o maior de todos os profetas e o menor de todos os profetas, profetizando sobre a vinda do Cordeiro, João Batista chega a dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não se refere a Jesus de qualquer forma, mas ele se refere profeticamente a Jesus como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. É por isso que em João no capítulo 1, no versículo 14, está escrito: e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do Pai manifesta no seu único Filho. Jesus é o teu nome. Guarde isso no seu coração. A cruz não é ação de um Deus desesperado, que não sabia o que fazer quando o homem decidiu optar pelo pecado. Mas a cruz é um gesto planejado de um Deus que decidiu me amar e te amar condicionalmente. Eu e você não podemos nos assentar na mesa nessa noite sem olharmos para o passado e carregarmos a consciência que ao 3º dia Jesus ressuscitou. Quantos podem aplaudir ao Senhor bem forte? Aplauda bem forte, vai! Primeiro, eu preciso ser arremessado ao passado. Segundo, eu preciso me conscientizar da responsabilidade que temos no presente. Eu e você carregamos uma grande responsabilidade. Nós não podemos nos assentar à mesa, nós não podemos comer o pão, nós não podemos tomar do cálice do Cordeiro, sem compreender que nós precisamos desenvolver uma íntima comunhão. Comunhão no grego aponta para koinonia. Koinonia não é apenas termos um relacionamento. Comunhão aqui fala de carregarmos a mesma natureza. Escute o que eu vou dizer. Quando eu falo de comunhão no original, eu estou falando de carregarmos a mesma natureza. Como eu disse agora há pouco, em 1 Coríntios 3,16, disse que o Espírito de Deus tomou uma decisão. Atos 7,48 diz que ele não moraria mais em templos feitos pelas mãos dos homens. 1 Coríntios 3,16 disse que ele tomou uma decisão sem consultar a mim e a você. Ele decidiu habitar em você. Você tem o Espírito de Deus, e através da pessoa do Espírito Santo, você carrega uma natureza celestial. E quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando de carregarmos a mesma natureza. Nós estamos falando de carregarmos a mesma identidade. Termos comunhão uns para com os outros é carregarmos o mesmo Espírito. Talvez você não entendeu, eu vou explicar. Não tem como termos comunhão um para com o outro se nós não carregarmos o mesmo Espírito. É por isso que muita gente que está aqui não compreendeu o conselho de Salomão, quando Salomão diz: ande com o sábio e será cada vez mais sábio. Aí você não compreende isso
e você quer estabelecer mesa e comunhão com pessoas que não têm o mesmo espírito do que você. Você tenta se conectar, mas não consegue se conectar, porque vocês podem até falar da mesma forma, vestir a mesma roupa, morar no mesmo condomínio e ter empresa na mesma rua, mas não tem comunhão, porque o espírito não é o mesmo. O que o Paulo está dizendo é: eu preciso estabelecer comunhão um para com o outro, através do mesmo Espírito. Quem está aqui, diga glória a Deus. Para que eu possa ter comunhão contigo, que é o grande alvo da igreja do Senhor, eu preciso também entender que é necessário carregar 4 pilares dentro de nós. O primeiro pilar: eu não posso ter comunhão com quem não professa a mesma fé que eu processo. Eu não posso ter comunhão com alguém que não carrega a mesma identidade de fé. Por mais que eu ame você, eu não posso ter plena comunhão que vem do Espírito se nós não professarmos a mesma fé. É por isso que todas as vezes que você senta numa mesa aonde há divergência sobre o que cremos e como cremos, você nunca vai conseguir estabelecer uma plena comunhão. E Paulo está nos ensinando isso nesse texto. Ele está falando da necessidade da igreja não apenas funcionar, mas fluir em plena comunhão. Segundo, eu não posso ter comunhão com quem eu não tenho a mesma visão. Eu não posso ter comunhão com pessoas que não carregam a mesma visão que eu carrego. E quando eu falo de visão, eu não estou dizendo da casa que eu desejo morar, que tem que ser parecido com a visão que você tem. Eu não estou dizendo do carro que eu quero comprar. Quando eu falo de visão, eu falo de visão celestial, de termos a compreensão que os céus não é apenas a nossa origem, mas também o nosso destino. Nós estamos apenas de passagem na terra, mas nós sabemos que a nossa origem é o céu, mas o nosso destino também é o céu. A nossa visão não é permanecer aqui para sempre. A nossa visão é um dia morar com nosso Senhor nas regiões celestiais. Quem está aqui, diga glória a Deus. A mesma fé, a mesma visão, o mesmo propósito. Você não pode ter comunhão plena com pessoas que não carregam o mesmo propósito que você carrega. Você não pode ter comunhão plena com as pessoas que não estão desenvolvendo segundo o padrão do Espírito que você está desenvolvendo. Quem é marido aqui, eu falei pela manhã, precisa carregar essa revelação. Se você é um marido apaixonado pela tua mulher, você não pode ter comunhão com quem não tem o mesmo propósito. Se você tem comunhão com pessoas que não são apaixonadas, de duas uma: ou você vai incendiá-lo, ou ele vai torná-lo frio. Eu queria que você entendesse isso. Eu não posso ter comunhão com pessoas que não têm o mesmo propósito que eu tenho. Se você é alguém que entende essa revelação, você vai crescer em Deus. Se você é alguém que compreende o que o Espírito Santo está falando, você vai desenvolver. Você vai sair da estatura que você está e vai se tornar alguém maior em Deus, para louvor da glória de Deus. Eu preciso ter a mesma fé. Eu preciso ter a mesma visão. Eu preciso ter o mesmo propósito. Quarto, eu preciso ter o mesmo coração. Diga coração. Eu não posso ter comunhão com quem não tem o mesmo coração que eu tenho. Você não pode ter comunhão com gente que não tem o mesmo coração que você tem. Eu gosto muito do livro da sabedoria, que é Provérbios. Eu gosto de estudar sobre sabedoria. Eu gosto de estudar sobre fé. E quando eu olho para Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: ensina a criança. Ensina quem? Por que a expressão aqui não é adulto? Porque adulto não pode ser ensinado. Por isso que ele está dizendo: ensina a. Pastor, não entendi. Vou explicar, vou colocar a legenda. Você só vai ver um adulto sendo ensinado por alguém quando ele atinge o coração de uma criança. E qual que é o maior atributo do coração de uma criança? Diga comigo: pureza. Que vem da palavra humildade.
Você nunca vai ver alguém soberbo sendo ensinado por outro alguém. O que ele está dizendo é: ensinar adulto soberbo é impossível, porque eu só posso ensinar criança. O nosso problema é que a gente quer ter comunhão com gente soberba. A gente quer ter comunhão e ter mesa com gente que é grande demais para aprender com a gente, com gente que é grande demais para olhar nos nossos olhos. Tem gente que é tão soberba, mas tão soberba, mas tão soberba, que ela sabe tudo sobre tudo. Você conhece alguém assim? Todos os assuntos que você fala, essa pessoa conhece. Ela é a que mais fala o tempo todo. Você fala: meu amigo, eu estou sonhando com um carro. Na hora que você fala o nome do carro, ele fala: rapaz, esse carro tem isso, ele tem aquilo, ele tem, meu, você não está entendendo, ele tem asa, ele tem isso, ele tem isso. Você fala: meu Deus, ele não deixa você compartilhar, porque ele não tem humildade. Ele quer crescer, ele quer ser maior do que a gente. Você não pode ter comunhão com pessoas que não se submetem ao Espírito Santo em humildade. Pastor, me ensina o que é humildade. Te ensino, quer anotar? Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Quem está aqui? Humildade é pensar menos em você, não menos de você. Sabe o que é humildade bíblica? A Bíblia diz que a palavra humildade vem da palavra hebraica humus, que significa terra. O homem, quando ele volta para o estado de terra, que é o lugar que todo mundo pisa, ele se torna humilde. Só que a humildade máxima aqui é a humildade que aponta para a terra, que aponta para o esterco. Jesus é o maior de todos os servos. É por isso que Jesus, ele nos ensina a sermos humildes. Você não pode ter aliança, ter comunhão com pessoas que não são humildes. Fala para quem está do seu lado: está na hora de deixar ir quem já deveria ter ido. Ao silêncio da morte. Rapaz, foi brabo aqui. Diga glória a Deus. Escute, estou caminhando para o final. Deus só será glorificado pelo que já fez na cruz, quando a igreja se mover em unidade. Olhe para cá. João capítulo 17, versículo 21, está escrito assim: Pai, eu te rogo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é um comigo, para que eles entendam como nós nos movemos. Jesus está dizendo que eu e você precisamos atingir a unidade perfeita e plena, que foi comunicada pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Quando olhamos para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, nós compreendemos uma plena unidade, porque cada um tem o seu papel vital, sim ou não? A Bíblia diz que o Pai é o Deus Criador, o Filho é o Deus Salvador, o Espírito Santo é o Deus Consolador. Cada um opera em uma frente de trabalho. A Bíblia diz que eles são três e também são um. Só que a clareza de unidade é tão grande, mas tão grande, que na criação de todas as coisas, no Gênesis, que é chamado de princípio, nós percebemos uma integração perfeita e plena, quando o Pai, que é o Deus Criador, que deveria criar sozinho todas as coisas, ele pega a mão no Espírito Santo, que é o Deus Consolador, e ele pega na mão do próprio Jesus, que é o Deus Salvador, e libera um princípio poderoso de unidade, dizendo: façamos nós. Eu e você precisamos compreender que a igreja não vai ser o que Deus sonhou, se ela não operar na plena unidade gerada pelo Espírito.
Nós estamos vivendo um tempo em que nós acreditamos que a força da igreja está nas suas localizações. Nós acreditamos que a força da igreja está na sua estrutura tecnológica. Tudo que nós compramos nesses últimos 2 anos foi extraordinário, foi um presente de Deus, foi respostas de orações, mas tudo que adquirimos não imite a força que carregamos. Está localizado na T10, no coração de Goiânia, não revela a força espiritual que nós temos em Deus. Nós precisamos compreender que a força que carregamos não está nas estruturas, mas está na unidade que a igreja manifesta, um para com o outro e todos para com Deus. Quantos recebem essa palavra? Diga bem forte, glória a Deus. Aplauda ao Senhor e fica de pé, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Preste atenção. Terceiro, e eu termino aqui. A ceia precisa nos arremessar para o futuro. A ceia primeiro precisa nos arremessar para o passado, nos conscientizar do presente e agora nos arremessar para o futuro. Falar de futuro é falar sobre o arrebatamento da igreja. Aqui aponta, como eu disse anteriormente, para o nosso destino. Nós sabemos que o céu é a nossa origem. João 3,27 está escrito: o homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe der. O céu é a nascente de todas as coisas, mas também é o meu destino e o seu destino. Quando Jesus tomou a última ceia, guarde isso, ele disse assim: nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia que eu beber com vocês no reino do meu Pai. Jesus está fazendo uma promessa, dizendo que não estaria aqui, e na verdade, o amigo do noivo está entre nós, mas o noivo ainda não está. E Jesus está dizendo, vai chegar um dia em que nós vamos sentar na mesa novamente para comer do pão e também tomar do cálice. De acordo com os maiores rabinos de Israel, nós estamos agora entrando na janela chamada de a última hora, aonde o cumprimento das profecias é uma verdade do reino sobre nós. Em Mateus, no capítulo 24, está escrito sobre os sinais que manifestariam a vinda do Cordeiro. E nós percebemos um aumento numérico dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Percebemos também que os terremotos não param de se manifestar por toda a geografia do globo terrestre. Nós estamos vivendo um período de fome, um período de pestes, um período de pandemia, um período em que nações estão se levantando contra nações e reino contra reino. Mas nós temos uma certeza: Jesus, o nosso Senhor, nos fez uma grande promessa, e os nossos corações devem se alegrar, porque daqui a pouco eu e você subiremos aos ares com Ele, com o propósito de se assentar na mesa, comer o pão e beber o cálice. Quantos concordam com essa palavra? Diga glória a Deus. Meu filho disse ontem, por volta de 19 horas, pai, eu tenho um pouco de medo sobre esse negócio do fim dos tempos, de Apocalipse, do arrebatamento. E talvez seja esta sensação que muitos carregam. Mas eu queria que você aprendesse que o arrebatamento é um presente. O arrebatamento não é um castigo. A promessa irá se cumprir. Eu e você um dia subiremos aos ares com Ele. E a primeira coisa que vai acontecer, a igreja será arrebatada. Diga glória a Deus. Como igreja, no coletivo, nós iremos subir.
Em segundo, antes da igreja entrar nas mansões celestiais, a igreja participará do tribunal de Cristo. Diga amém. Quando eu falo de tribunal, o nosso coração se enche de preocupação. Porque para alguns que não têm o conhecimento, eu queria que você guardasse isso, para que nunca mais você ficasse preocupado. O tribunal, quando ele se manifestar, não é para julgá-lo se você vai entrar ou não com ele no paraíso. O tribunal é um momento em que eu e você iremos ser galardoados, aonde nós receberemos as nossas recompensas por aquilo que realizamos na terra dos homens. Quando falamos de galardão, quando falamos do prêmio do nosso trabalho na terra, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele faz questão de diferenciar as nossas obras em 6 degraus. Quando ele fala que obras que realizamos podem ser ofertadas a Deus como ouro, outras obras como prata, outras obras como pedras preciosas, outras como feno, como madeira e como palha. Pastor, eu não entendi. Escute o que eu vou dizer. Cada obra que você faz, na casa do Senhor e fora da casa do Senhor, um dia será recompensada para louvor da glória de Deus. Quando você apresenta uma obra exclusivamente para a glória de Deus, Paulo está dizendo que você está apresentando e comunicando o ouro para o céu. Eu não entendi. Nós estamos vivendo uma geração que gosta de aplausos, sim ou não? Uma geração que gosta de fazer as coisas quando tem alguém olhando. Esta obra não é uma obra que comunica ouro para a glória de Deus. Quando eu estou dizendo de uma obra que comunica ouro, é aquela obra que eu faço sem segundas intenções. Aquela obra que eu faço com apenas uma expectativa. Eu quero glorificar a Deus. Eu quero exaltar o nome do Senhor. Eu quero magnificá-lo. Eu me lembro que um dia, eu já carregava essa revelação de saber que eu tinha que fazer coisas para tocar o coração de Deus, mesmo que os homens não estivessem vendo. Eu me lembro que eu fui fazer uma obra, Deus falou comigo: filho, vai no supermercado, compra uma caixa de leite, sobe no Monte do Serrinha, porque tem um filho meu lá, que está passando dificuldade, e os filhos estão sem leite em casa. Eu tinha uma tuxo, eu comprei a caixa de leite, pus dentro do carro, subi um monte. Quando eu cheguei, o Espírito Santo falou assim: aquele moço. E eu fui no cantinho, esperei as pessoas saírem de lado. Quando ninguém estava vendo, eu falei: amigo, eu não te conheço, mas eu estava lá. Deus falou comigo. Eu entrei dentro do supermercado, eu comprei essa caixa, eu trouxe uma caixa de leite. Ele começou a chorar. E ele disse: é comigo mesmo. Só que tem um negócio. Não me entrega aqui não. Desce lá para baixo, porque ninguém pode ver. E quando eu entrei no carro para descer o carro, o Espírito Santo falou assim: filho, você fez para minha glória, mas eu reprovei o coração do meu servo. Desce com a caixa de leite, porque vai faltar leite. Olhe para cá. Você não precisa fazer para aparecer, mas faça para louvor da glória de Deus. O que essa mão fizer, você deve esconder desta mão. Não publique. Nós nunca publicamos um socorro que fizemos nessa casa. Nunca falamos para alguém, porque entendemos que precisamos comunicar ouro para a glória de Deus. Obras que comunicam prata são obras, aquelas obras aonde eu e você realizamos essas obras através da pessoa do Espírito Santo. São obras que eu e você usamos o Espírito Santo para poder realizar. Obras que comunicam pedras preciosas são aquelas que realizamos por intermédio da fé.
Cada obra que fazemos, nós fazemos comunicando algo para louvor da glória de Deus. E a Bíblia diz que depois do tribunal de Cristo acontecerá as bodas do Cordeiro. Pastor, o que é bodas do Cordeiro? Bodas do Cordeiro é a santa ceia do Senhor, que nós realizaremos no céu junto com Ele. Pastor, eu não entendi, eu quero encerrar aqui. A diferença entre a ceia que estamos realizando agora e a ceia que vai acontecer com Ele naquele grande dia, é que a ceia que está acontecendo agora, o Senhor disse que deveria ser realizada pelo regente, que é o pastor. Mas naquele grande dia, a Santa Ceia será realizada pelo pastor de João 10:11, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. É por isso que Paulo, escrevendo anos antes, ele diz assim, em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que ele preparou para aqueles que o amam. João, quando está na ilha de Patmos, ele recebe uma profunda revelação sobre o final dos dias, e ele diz assim, em Apocalipse no capítulo 21, no versículo 4, ele diz, e ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas terão sido passadas. Você não entendeu? É por isso que na velhice de Salomão, ele libera sobre nós uma revelação dizendo em Eclesiastes 7:8, o fim das coisas é melhor do que o começo. Você não está entendendo? O que você está passando é provisório, a tua dificuldade não é permanente. Por isso levante a tua cabeça, porque nesta noite eu e você vamos celebrar até que Ele venha. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?